Educação inovadora. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Ao longo da história tem havido na educação especial para surdos muitos debates em torno do uso da linguagem gestual ou do oralismo, a leitura dos lábios, mas novas tecnologias e algumas abordagens inovadoras estão a revolucionar o ensino para pessoas com dificuldades de audição. Vamos ver. Como podem as crianças surdas gostar de aprender se nunca desenvolveram a sua linguagem gestual? Como podem gostar de livros se nunca puderam ler um na língua materna? Vamos ver como um projeto na Argentina está a adaptar os livros de histórias para estas crianças com necessidades especiais. Na Argentina, mais de 80% da comunidade surda é analfabeta funcional. São considerados deficientes numa sociedade que os discrimina. A linguagem gestual não era reconhecida. A maioria das escolas recorre aos sons da língua para comunicar, o que se revela uma barreira para as crianças surdas e conduz ao abandono escolar. Perante isto, a Associação Civil Canales desenvolveu um projeto de promoção da leitura junto de crianças surdas. Uma biblioteca gratuita de vídeos na internet com livros de histórias lidos por surdos, recorrendo à linguagem gestual argentina. A Azul é uma das crianças surdas que aprende com estes contadores de histórias e até a mãe dela aprende. Através da leitura de Azul, também nós podemos aprender a linguagem gestual deles. A Escola Pública para Crianças Surdas Osvaldo Magnasco foi uma das primeiras a adotar o modelo bilingue proposto pelos videolivros. Começamos a examinar e a discutir novas abordagens educativas nas quais as crianças surdas são reconhecidas como falantes da própria linguagem, com possibilidades, neste caso, de aprender o espanhol como segunda língua e assim terem acesso aos conteúdos pedagógicos e curriculares e à cultura do mundo na língua que lhes é acessível, a linguagem gestual. Como os videolivros incluem dobragem áudio, a escola organiza também formações para familiares e cursos práticos para crianças que ouvem bem, encorajando a aprendizagem e a integração das surdas sob as mesmas referências. Com os videolivros, as crianças surdas têm acesso à linguagem, à cultura e à ficção. Quando crescer, gostaria de poder estudar. Os videolivros são criados por pessoas surdas e por pessoas que ouvem bem, lideradas pela especialista Silvana Weinberg. O grupo recorre às novas tecnologias para chegar também às crianças nas zonas rurais. É muito difícil para estas crianças crescerem sozinhas. Recorremos aos videolivros para as aproximar da cultura, mas também para lhes proporcionar uma pessoa com a qual se possam identificar. Numa conferência de 1880, os educadores baniram o uso da linguagem gestual nas salas de aula, uma regra que foi de difícil aplicação, mas que teve um forte impacto na comunidade surda. Qual é a situação agora? Nesta segunda reportagem, o professor surdo explica-nos como é que ele está a tentar acabar com a separação social entre as pessoas que ouvem bem e as que são surdas ou ouvem mal. Na área de trabalho em que estava inserido, eu era um artista de retoques. Trabalhei nisso cerca de 12 anos e meio. Um dia foi feito um anúncio de que a empresa ia ser fechada. Daí eu pensei, sabes o que eu iria gostar muito, muito era de voltar a ajudar as pessoas surdas. Atualmente estou a ensinar linguagem gestual americana. E as pessoas que eu ensino não são surdas, o que é bom porque ao trabalhar com elas estou a ajudar a audiência a entender melhor o mundo dos surdos e a comunidade surda. Muitas pessoas que ouvem bem têm receio do que possa acontecer se os filhos dela nascerem surdos. Algumas estão a considerar coisas como implantes auriculares para que as crianças possam ouvir tão bem quanto as pessoas normais. E eu estou a fazer o melhor para educar estas pessoas de forma a que elas tenham uma melhor compreensão sobre os surdos. Quando entrei aqui, todos me diziam que ele era surdo. E era. A aula era silenciosa, eu estava nervosa. Oh meu Deus, como é que vou manter-me a par? Mas de facto até foi fácil porque atiramos-nos à linguagem, não há escolha, temos mesmo de nos manter a par. No primeiro dia, se os alunos tiverem perguntas, eles escrevem o que precisam. Por exemplo, se quiserem ir à casa de banho, eu mostro-lhes o sinal para isso e eles admiram-se. Ah, existe um sinal para isso? Essa foi uma das primeiras coisas que lhes ensinei. E a pergunta deles:
E isso foi parte da resolução das barreiras entre a linguagem deles e a minha linguagem. Muitas escolas para surdos preferem que os professores tenham um mestrado, por isso voltei a estudar na Faculdade Hunter de Nova York e tirei o meu mestrado. Excuse me, it's not that I'm so knowledgeable. Um dos requerimentos para conseguir um trabalho é um certificado de habilitações para ensinar. Há muitas pessoas que podem ouvir e passar nos testes, porque o inglês é a língua principal. Os conhecimentos de linguagem gestual de facto não são suficientes nem interessam para isso, mas mesmo assim depois são autorizados a dar aulas a estudantes que sejam surdos. Enquanto uma pessoa surda que saiba a linguagem gestual e consiga comunicar com estudantes surdos não tem essa oportunidade, porque eles não vão passar no teste escrito. Muitos se questionam como conseguiu Beethoven continuar a compor música depois de ter perdido a audição. Mas e se fosse possível sentir as vibrações de um violoncelo ou de uma flauta? Sentir rebombar de uns tímpanos ou as vibrações das cordas de um violoncelo com o corpo é a base do projeto Sente a Música, da famosa orquestra de câmara Mahler. Em alguns países europeus, os músicos visitam as aulas de crianças surdas ou com problemas de audição e depois convidam-nas a visitar a orquestra. Desta vez, as participantes são 3 escolas de Zurique e dos arredores da Lucerna, na Suíça. É uma experiência enriquecedora de parte a parte, tanto para as crianças como para os músicos. Penso que quando eles se sentam próximo dos músicos e veem os movimentos deles, percebem como a energia é transmitida. Por isso é tão belo tê-los connosco a perceber o que estão a viver. Sentimos a alegria deles, por exemplo, quando o volume da música aumenta ou há fortes batidas. As crianças sentem as vibrações da música. Elas podem tocar nos instrumentos, sentar-se debaixo do piano e conduzir os músicos. Foi ótimo. Havia muitos violinos a tocar na orquestra. Foi magnífico poder sentir as vibrações. Ao tocar no instrumento, senti as vibrações na minha mão, no meu braço, em todo o meu corpo. Mas todos os outros instrumentos transmitiram vibrações para o meu corpo. Sente a Música é parte de uma série de concertos de A Viagem de Beethoven, com a qual os 45 músicos da Orquestra de Câmara Mahler têm percorrido várias cidades europeias desde 2012. A orquestra inclui maestros e solistas famosos, como o pianista norueguês Leif Ove Annes. A ideia deste workshop é inspirada no pianista alemão Ludwig van Beethoven. A música torna-se selvagem, quebra as fronteiras repetidamente. E depois, mais tarde, torna-se mais íntima. Torna-se obsessiva pelos trinados do piano. Duas notas repetidas uma e outra vez, criando vibrações e a sensação de que estamos a voar com a música. Tudo isto, tenho a certeza que teve algo a ver com a surdez de Beethoven. Desde 2012 foram já realizados workshops em 8 cidades europeias. Participaram cerca de 150 crianças. Depois da experiência no meio da orquestra, as crianças foram desafiadas a pintar as sensações que a música lhes transmitiu. Depois de cada workshop, selecionamos algumas das pinturas para serem exibidas na nossa exposição do Sente a Música, com informação sobre o projeto e algumas das histórias que as crianças nos contam sobre o que pintaram. Assim mostramos como estas crianças lidam com a música e o que isto representa para elas. E nós promovemos o problema. É esse o nosso principal objetivo. O grande clímax aproxima-se. A Orquestra de Câmara Mahler e Leif Ove Annes interpreta os 1º e 5º concertos para piano de Beethoven no Festival de Lucerna. Ao mesmo tempo, as crianças com problemas auditivos estão sentadas na plateia, alertas. No final,
Aplausos surdos ajudam a preencher a sala. Já alguma vez sentiu a falta de audição? Ou por acaso teve aulas com um professor com problemas auditivos? Gostaríamos que partilhasse connosco as suas experiências pedagógicas. Faça-nos chegar a sua opinião através das nossas redes sociais. Até à próxima. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.